Qual a diferença prática de uma pessoa grata e uma pessoa que murmura, reclama, não está sempre satisfeita? A Bíblia nos ensina muito sobre isso e essa vai ser a nossa reflexão hoje. Primeiro eu quero te dar as boas-vindas, te dizer que é uma alegria ter você aqui comigo, para que juntos nós possamos aprender mais do Senhor e entender aquilo que a Palavra de Deus tem para nós, aquilo que a Bíblia reservou para nós, conhecendo cada dia mais essa palavra e tornando cada vez mais Deus conhecido por onde a gente passar. Meu nome é Thiago Mesquita e vamos para a nossa reflexão. Eu estou gravando esse vídeo na semana do Thanksgiving, Semana de Ação de Graças, que é um feriado comemorado aqui nos Estados Unidos com muita importância. E isso nos ensina algo muito precioso, também em relação àquilo que a Bíblia nos fala sobre gratidão. Qual é a diferença entre ser grato e não ser grato? A Bíblia nos estimula muito a esse respeito, fala muito sobre gratidão. Então não é um assunto que a gente deve deixar de lado ou não dar a devida atenção. É algo que de fato é muito importante. Essa semana eu estava lendo Gênesis 24 e lá tem a passagem onde Abraão pede o seu servo Eliezer que vá buscar uma esposa para Isaac, que vá lá para sua terra, faça uma longa viagem e encontre lá nos seus familiares alguém para vir se casar com Isaac. É uma promessa muito importante porque, olha só, Deus tem uma promessa para Abraão de que através de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra e multiplicaria a descendência de Abraão. Mas, oficialmente, nesse momento, Abraão tem Isaac como a chave do cumprimento dessa promessa. Então, a esposa de Isaac é fundamental nesse processo. Claro, se Abraão e Isaac vão ser a fonte dessa multiplicação, essas famílias precisam estar alinhadas com aquilo que é o propósito de Deus. Abraão, sabendo disso, pede a Eliezer para ir lá encontrar uma esposa para Isaac. Quando Eliezer recebe essa tarefa, ele fica com um certo temor no seu coração e fala: mas meu senhor, e se essa mulher que eu encontrar lá não quiser vir comigo? Abraão dá uma importante palavra para Eliezer. Ele fala assim: o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Olha só, diz a Eliezer que Deus providenciará tudo. Ele vai enviar um anjo preparando esse caminho. Por que Abraão falou isso? Porque Abraão já tinha uma história com Deus, Abraão tinha experiências com Deus e por toda a sua vida Abraão foi vivendo os milagres de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus. Isso fazia com que ele tivesse segurança naquilo que ele estava dizendo para o seu servo, na segurança do cuidado desse pai que toma conta das nossas vidas, que cuida dos detalhes e que faz cumprir o seu propósito em nós. Eliezer aceita o desafio e sai rumo à sua jornada. Chegando lá, ele faz uma oração ao Senhor. No versículo 12 diz assim: então o servo orou: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Eliezer também, vivendo toda essa experiência com Abraão, sabendo o Deus que Abraão temia e as experiências reais que Abraão tinha com esse Deus, aprendeu e entendeu como Deus fala, como Deus opera, como Deus conduz. Ele faz um pedido ao Senhor. E nesse pedido ele pede para que houvesse sucesso nessa empreitada. E ele pede um sinal para Deus. E esse sinal era o seguinte: ele chegou àquela cidade, ajoelhou seus camelos à beira de um poço e ele falou com o Senhor: nesse horário as moças vêm retirar a água do poço. Eu vou me achegar a uma delas e a moça que oferecer água para mim e para os meus camelos, essa será a esposa que o Senhor tem para Isaac. Era costume da época, de forma educada, que as mulheres oferecessem água às pessoas, mas não aos camelos, porque seria uma tarefa árdua. Um camelo, depois de uma viagem dessa, bebe muita água. E nós estamos falando aqui de 10 camelos. Para ela dar água para esses 10 camelos, tinha que ter muita disposição. Não era mais uma questão apenas de educação, mas era uma questão de ir além daquilo que era o necessário. Antes dele terminar essa oração, essa conversa que ele estava tendo com o Senhor,
ele abriu os olhos e viu Rebeca descendo ao poço. Ele obviamente não a conhecia, mas viu que era uma moça bonita, jovem, pronta para casar. Ele se achega a ela e pede água. E ela, mais que pronta, desce o seu cântaro e começa a servi-lo e, na sequência, oferece água aos seus camelos. No versículo 21, diz que ele ficou observando em silêncio, pensando se o Senhor de fato estava dando sucesso a ele naquela empreitada. Ele ficou observando. Quando ela termina de servi-los, ele dá uma argola e uma pulseira de ouro para ela, como um presente, e pergunta de qual família ela é. Afinal de contas, ele estava numa cidade onde o irmão de Abraão, a família de Abraão morava, mas era uma cidade grande, que não tinha só familiares de Abraão ali. Então essa pessoa poderia ser qualquer uma. Ela então diz quem são seus pais e o convida para hospedar em sua casa. Sim, ela era parente de Abraão. Olha só o cuidado de Deus. Até esse momento ele estava observando. Então no versículo 26, ele se prostra em terra e adora ao Senhor. Olha só o que está escrito lá. Versículo 26 de Gênesis 24. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até os seus parentes. Ele tinha plena convicção de quem o estava conduzindo era Deus. Ele teve certeza, sem dúvida alguma, de que aquele momento tinha sido preparado pelo Senhor. Na sequência da história, enquanto ele está jantando com a família, ele conta toda aquela situação e deixa claro que Deus o estava conduzindo e como que era a conversa, o que estava acontecendo naquele momento. Então ele pergunta aos familiares se eles mostrariam bondade e fidelidade ao seu Senhor. E a resposta deles é surpreendente. Olha só o que eles dizem. No versículo 50, Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Diante de um testemunho como esse, diante de uma história tão profunda, eles não tinham como contestar que Deus estava conduzindo cada etapa daquele processo. E essa segurança deixava claro que o que a gente pode fazer, o que nós podemos falar contra ou a favor, se Deus já está conduzindo isso. Eu quero fazer um parêntese aqui com você. Você tem percebido Deus te conduzindo ao ponto que seja evidente? Ao ponto que quando você liga os pontos e começa a olhar para trás, vendo todo o desenrolar da história que você tem vivido, você tem certeza e clareza de que o Senhor está te conduzindo? Porque essa evidência, a gente não tem ela olhando para o futuro. Essa evidência a gente percebe quando a gente olha para o presente e para o passado. Quando a gente olha para trás e vê que Deus está conduzindo em cada detalhe. Em Salmo 103, o salmista começa dizendo: bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios que o Senhor tem manifestado, mostrado em você, através de você, na sua vida, na sua casa, na sua família? Quando você olha para aquilo que Deus tem operado, você consegue bendizer ao Senhor, porque, lembre-se, nós estamos falando sobre gratidão. Quando nós vemos a ação de Deus em nós e através de nós e nos processos, isso nos gera segurança, uma certeza de que Deus está nos conduzindo. E o amor dele nunca falha, um amor que supera todas as expectativas, um amor que vai além do nosso entendimento. Um amor que, mesmo quando algo que aparentemente ruim nos acontece, nós temos a certeza e a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem. E essa visão, esse olhar de perceber o contexto, de observar o que Deus tem feito ao longo das gerações, ao longo das nossas histórias, das nossas famílias. Quem sabe você que já vem de uma família com experiências com Deus, assim como o servo de Abraão já vinha observando em Abraão ao longo da sua vida essas experiências. Isso tudo nos faz ter um coração grato ao Senhor. E é muito importante que a gente alcance essa gratidão. Porque não pense você que só pelo fato de Deus estar conduzindo, isso já
automaticamente nos torna gratos. A gratidão é uma decisão pessoal. Lembre-se que o povo, quando saiu do Egito, quando foi tirado daquele período de escravidão, viveram milagres grandiosos, coisas maravilhosas com Deus. Ainda assim, não alcançaram um coração grato. Pelo contrário, murmuraram e a sua murmuração os fez permanecer por 40 anos no deserto até que aquela geração toda fosse trocada. Isso mesmo. Foi por falta de gratidão, por murmurarem, por reclamarem de tudo, ainda que vivendo debaixo dos milagres dia a dia. As sandálias nos seus pés não se gastavam, as roupas aumentavam à medida com seu tamanho. Uma nuvem os acompanhava, uma coluna de fogo os aquecia. Milagres sem medidas. Maná no deserto, comida brotava para eles. Não lhes faltava nada. E olha só, ainda assim, eles achavam espaço para reclamar. Nós estamos falando de gratidão, nós estamos na semana do Thanksgiving. E essa história de Eliezer me lembrou como nós precisamos ser gratos. Ele, percebendo o detalhe do que Deus estava fazendo, logo ele se prostrou em terra e agradeceu ao Senhor. Não pense que Deus está fazendo mais do que a sua obrigação, porque nós não merecemos coisa alguma. Aliás, nós somos pecadores e somos infiéis. É isso que a Bíblia nos ensina. Se depender da nossa própria natureza, com certeza as consequências são desastrosas. Mas a graça, o amor, o favor de Deus é quem nos conduz, o Espírito Santo dele é quem nos convence, é ele que nos faz alcançar aquilo que de fato ele tem para nós. A Bíblia nos ensina que é dele o querer e o realizar. Até aquilo que a gente faz de bom, que a gente às vezes possa achar que vem de nós mesmos, vem de Deus. Eu quero te lembrar hoje a importância de ser grato. Não sei qual desafio você está vivendo. Não sei qual que é o momento da sua vida. Eu sei que você sempre vai ter essas duas opções. Reclamar, murmurar, ficar triste observando as dificuldades, ou ser grato, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já colocou na sua mão, pela capacidade que Ele te deu, pelos recursos, ou por aquilo que você crê que Ele vai fazer, ainda que você ainda não esteja vendo os resultados. E eu quero te animar. Seja forte e corajoso, perseverante, não desanime. Olhe as situações com o olhar de Cristo, como Deus vê aquilo que você está vivendo agora. Qual seria a perspectiva do Pai em relação a esse momento? Porque muitas vezes nós por nós mesmos não temos forças. Muitas vezes a gente por si potencializamos os desafios e quase perdemos a fé quando não perdemos. Amigos nos ajudam a animar, a levantar, mas acima de tudo, a palavra de Deus, um tempo de oração, dedicação, isso vai te fortalecer. Se você está se sentindo fraco, espiritualmente vazio ou às vezes sem força para alcançar essa perspectiva de gratidão, se você não está conseguindo encontrar motivos para agradecer a Deus, eu quero te dar uma dica. Intensifique o seu tempo de oração. Leia mais a Bíblia. E se for possível, faça um período de jejum. O jejum, ele te prepara. O jejum, ele te coloca mais próximo. O jejum diminui a força da sua carne e aumenta a força do seu espírito. O jejum faz você perceber a voz de Deus com mais facilidade. O jejum te aproxima daquilo que Deus tem para falar com você. E você percebe melhor. Aqui nós temos uma história onde Eliezer apresentou um pedido para Deus. E ele falou, eu preciso de um sinal. E esse sinal veio rápido, claro e objetivo. Mas nem sempre é assim. Às vezes as respostas podem demorar. Às vezes nós precisamos de crer mais até que o sinal chegue. Mas uma forma de você encontrar sensibilidade para ouvir essa voz é se preparando diante de Deus. É fortalecendo o seu espírito. Então não adie aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Inclusive, nessa história nós temos um exemplo desse sobre adiamento. Quando tudo é conversado entre eles, os familiares de Rebeca dizem ao servo de Abraão, deixe ela conosco mais alguns dias, para que então ela vá cumprir esse propósito.
Mas o servo diz: não me atrasem. Não me atrasem naquilo que é o cumprimento dessa missão. Não temos por que esperar mais. Não atrase o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, naquilo que depende de você. Naquilo que depende de Deus, Ele conhece, Ele sabe o tempo certo. Mas naquilo que depende da sua postura, do seu posicionamento, da sua gratidão, da sua manifestação de confiança do Senhor, faça logo. Comece hoje. Comece agradecendo. Agradecendo o cuidado, agradecendo o amor, agradecendo tudo que Deus tem feito. Olhe para o passado e encontre motivos. Observe aquilo que Deus já operou na sua vida. E se você é novo por aqui, se de repente sua jornada de fé está começando agora, aprenda mais de histórias como essas. Histórias que estão na Bíblia ou testemunho de pessoas ao seu lado que já viveram essas experiências, porque essas experiências nos fortalecem e nos garantem que Deus está no controle. Deus te abençoe, que você alcance um coração grato, temente, firme, consistente, mas não retenha isso em você. Espalhe isso para outras pessoas, ensine outras pessoas a serem gratas. Ao seu redor, no seu trabalho, na sua família, aonde você estiver. Ensine as pessoas a também olharem com essa perspectiva de gratidão, porque isso vai transformar a vida delas. E como uma atitude de gratidão por essa reflexão agora, eu quero te convidar a espalhar essa mensagem para outras pessoas. Não deixe de enviar. Envie para seus amigos, para seus familiares, no grupo do WhatsApp da família, para pessoas que você sabe que essa mensagem pode fazer diferença. E também curta e comente. Os seus comentários ajudam as pessoas, fortalecendo-as, e também ajuda com que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas. E que você termine essa reflexão meditando mais uma vez no que está lá em Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus te abençoe.